revelando o milagroso plano divino do Templo de Salomão, cada detalhe inspirador descoberto. No terceiro ano de Joaquim, enquanto o povo de Israel desfrutava de uma era de prosperidade e paz, o jovem Salomão, rei e filho do grande Davi, sentia o peso da responsabilidade de governar uma nação tão amada por Deus. Foi em Gibeon, entre os montes de Judá, que um extraordinário acontecimento mudaria sua vida e o destino de Israel. Durante a noite, enquanto sonhava, o Senhor apareceu ao príncipe majestoso e fez-lhe uma pergunta que ecoaria através das gerações. Salomão, o que desejas que eu te dê? A solidão da pergunta fez o coração do jovem rei compreender quão pequeno ele era diante da enormidade do seu chamado. Sem hesitar, ele pediu sabedoria para governar seu povo, reconhecendo sua insuficiência. Tal humildade tocou o coração de Deus, que, além de conceder a sabedoria pedida, prometeu também riquezas e honra que acompanhariam Salomão por toda a sua vida. Assim, sob seu reinado, Jerusalém floresceu. A construção do grandioso Templo de Salomão começou, um monumento à presença de Deus entre seu povo. Com cedro do Líbano e pedras preciosas, o templo não era apenas uma obra arquitetônica, mas o reflexo da sabedoria divina que o cercava. Quando, finalmente, a obra foi concluída, uma multidão se reuniu em celebração. A Arca da Aliança, símbolo da aliança entre Deus e Israel, foi trazida ao templo, e as palavras de consagração de Salomão foram um lembrete eterno da fidelidade de Deus aos seus antepassados. Todos vibravam, mas, lá no fundo, uma sombra de preocupação crescia no coração do rei. Ele sabia que tempos de alegrias poderiam estar seguidos por provações. A prosperidade, no entanto, não era isenta de desafios. Aumentando o número de alianças com nações vizinhas, Salomão acabou cercado por esposas estrangeiras que trouxeram consigo ídolos e deuses estranhos. Ele, que havia clamado pelo Senhor em busca de orientação, agora encontrava-se em um labirinto de tentações. Com cada novo dia, a luta interior tornava-se mais forte. Sua maior batalha não era pela riqueza, mas pela fidelidade ao Deus que o coroou. A voz do Senhor, sempre fiel, voltou a ecoar em seu espírito, alertando-o sobre os perigos que viriam com a separação de seus divinos caminhos. Salomão lutava entre o prestígio que havia conquistado e um temor crescente de que sua alma estivesse se perdendo no caminho das influências que o cercavam. Assim, ele se viu diante de um dilema moral: permitiria que a idolatria moldasse seu reino ou se comprometeria a permanecer firme na aliança com o Deus de Israel? Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, por favor curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários: qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. Os desafios aumentavam, e os dias de glória ameaçavam se transformar em desgraça. A pergunta se tornava cada vez mais premente: Salomão escolheria voltar-se para Deus para reverter seu destino, ou se entregaria às tentações que o cercavam? O caminho à frente era incerto, mas a narrativa do seu exercício da sabedoria estava apenas começando, pois o plano divino de Deus para Salomão e para Israel ainda se desenrolaria de maneira surpreendente e extraordinária. A história da aliança, do poder e da busca pela verdadeira sabedoria estava apenas começando, deixando uma expectativa ansiosa no coração do povo e, principalmente, no coração do rei. Nos dias seguintes à consagração do templo, Salomão, envolto em vestes de realeza, caminhava pelos jardins majestosos de sua casa, refletindo sobre a grandeza do Senhor e a tarefa monumental de governar seu povo. As celebrações ainda ecoavam em sua mente, mas as sombras das influências estrangeiras tornavam-se mais opressivas. Ele estava ciente de que as alianças que construía, em nome da paz e da prosperidade, poderiam muito bem ser o berço da idolatria. Naquela noite, enquanto as estrelas brilhavam intensamente no céu, um homem sábio de Israel, chamado de Joade, veio até o palácio. Ele era um dos principais conselheiros de Salomão, conhecido por sua integridade e temor do Senhor. Com voz firme, ele advertiu: ó rei,
não permita que a adoração a outros deuses e os ídolos se infiltrem em nossa terra. O Senhor é ciumento por sua santidade. Lembre-se das palavras de Moisés, não terás outros deuses diante de mim, Êxodo 20:3. Salomão, surpreso com a intensidade de Joabe, nodou a cabeça em concordância, mas as tentações que o rodeavam dançavam em seus pensamentos. As vozes de suas esposas, invocando os deuses de suas terras, ecoavam em sua mente. A sabedoria divina permitia, por um lado, reconhecer o ideal de unidade, mas, por outro, confiava na liberdade que Deus concede ao homem. Enquanto ele ponderava, uma ideia intrigante surgia. Salomão decidiu convocar uma assembleia de todos os líderes de Israel. Reúnam-se os chefes de tribos, os anciãos e líderes de Israel, pois quero ouvir suas vozes. Ordenou. Ao fim do dia, uma multidão se reunia ao seu redor, e os murmúrios pela multidão transpareciam expectativas, algumas surpresas e outras, receios. Diante da assembleia, o rei proclamou: com a ajuda de Deus, desejamos construir um reino de paz e prosperidade. No entanto, a verdadeira riqueza não está nas possessões, mas na adoração ao único e verdadeiro Deus. Um som de assentimento tomou conta da multidão, muitos amavam a ideia, mas outros olhares carregavam dúvidas. Contudo, uma mulher entre a multidão não se calou. Abigeia, uma líder influente de Judá, levantou-se. Ó rei, se o Senhor é o nosso Deus, precisamos de sua direção e orientação. Como podemos, então, tratar com as estrangeiras que têm nos trazido ídolos? A adoração dual pode trazer a ira de nosso Deus sobre nós. Porém, em espírito, pediu Salomão, desejando que a sua autoridade não se tornasse um fardo nem para si mesmo nem para o povo. Reconheço a gravidade de suas palavras, Abigeia, e trazem à luz o desafio que estou enfrentando. O que faremos, então, como nação, para reafirmar nossa dedicação ao Senhor? As palavras pairaram no ar por um momento, enquanto as mentes pensavam, e os corações batiam mais rápido. O compromisso do rei era uma linha tênue entre a diplomacia e a obediência a Deus. Rabi, um jovem sacerdote, então se aproximou e disse em voz alta: Deus já falou aos nossos pais, e eu creio que sua palavra não mudou. Devemos ser um povo separado e consagrado ao Senhor. Uma onda de entusiasmo se espalhou pela congregação, e o temor e a sensação de oportunidade começaram a formar-se no coração de Salomão. Ele sabia que fortalecer a adoração ao Senhor era vital, mas o desafio seria abrir mão de alianças que, por fora, pareciam promissoras. Com a determinação dilatada de um rei, Salomão ergueu a voz: um compromisso será firmado. Faremos um pacto, um novo acordo, e dissiparemos a idolatria dessa terra, voltando ao nosso único e verdadeiro Deus. E assim, uma promessa foi selada entre ele e o povo. Enquanto a assembleia se dispersava, no entanto, Salomão ficou a sós, preocupado com o que o futuro reservava. Sabendo que uma batalha ainda maior estava por vir, ele percebeu que o verdadeiro teste da sua sabedoria, um reconhecimento ainda mais profundo do plano de Deus, estava por se revelar. Haveria um preço a pagar por decisões e alianças, um caminho oculto que se desdobraria em sua jornada. E assim, uma voz, como que ecoando do céu, penetrava em seu espírito, lembrando que a sabedoria é uma fonte profunda que requer não apenas conhecimento, mas também reverência. O que o Senhor, assim, iluminava na escuridão das decisões do rei? A resposta se aproximava, revelando as sentinelas do céu observando cada passo daquele que um dia fora chamado o mais sábio dos homens. Enquanto o sol começava a nascer, tingindo o céu com tons de laranja e dourado, Salomão permanecia à beira de sua janela, contemplando a alvorada que trazia uma nova esperança, mas também um peso de preocupação. Os ecos das promessas que fez na Assembleia ainda dançavam em sua mente, mas o apelo das vozes de suas esposas e as influências estrangeiras que o cercavam eram um lembrete constante do desafio que agora havia se intensificado. Na calada da noite anterior, após a Assembleia, o rei havia sonhado um sonho que, ao acordar, deixou sua alma inquieta. A visão era clara, ele se via no templo, o local sagrado, cercado por uma nuvem de glória que enchia o espaço, inebriando com a presença de Deus.
Mas entre essa presença e a adoração que definia a sua nação, ele percebeu imagens de ídolos, figuras estranhas que dançavam ao seu redor, clamando por atenção e adoradores. Naquele momento, sentiu que a tranquilidade do reino estava sendo ameaçada. Ele se lembrou das palavras do Senhor a Josué: se não tiverem cuidado em guardar tudo o que está escrito no livro da lei, e não se desviarem dele nem para a direita nem para a esquerda, as promessas se desvanecerão. Josué 1:7. Com esse pensamento, o peso de sua responsabilidade cresceu e o temor do Senhor voltou a ocupar sua mente. Na manhã seguinte, Salomão decidiu buscar o conselho dos sábios da cidade, certos de que a aliança feita com o povo exigiria não somente firmeza de sua parte, mas uma ação coletiva. Ele os convocou e pediu: ó sábios de Israel, como podemos restaurar a pureza do culto ao Senhor em nossas terras? Devemos ser como luzeiros em meio à escuridão, mas precisamos de um plano. Os sábios discutiram, e após um tempo, um ancião se destacou entre eles, levantando a voz respeitosamente: Rei Salomão, devemos estabelecer novas escolas de ensino, que instruam nosso povo nas escrituras e na verdadeira adoração. Se a palavra for guardada em nossos corações, mais ninguém será desviado para a adoração de deuses estranhos. Salomão acenou de acordo, reconhecendo a sabedoria nas palavras do ancião. E assim, ele decretou que em cada cidade de Israel haveria um lugar de ensino, onde a lei seria estudada todos os dias, de modo que o conhecimento do Senhor prevalecesse na terra. Todavia, a perplexidade crescia em seu coração, pois cada passo dado parecia também o conduzir mais para perto de uma provação desconhecida. As alianças políticas que formara com as nações vizinhas, por mais sábias se mostrassem aos olhos dos homens, eram um campo arriscado diante do Senhor. Em meio a esse turbilhão, um outro pensamento surgia como um relâmpago: e se reactuar contra essas alianças exigir um sacrifício que não estou disposto a pagar? Na tarde daquele dia, enquanto pensava profundamente em suas inquietações, uma figura familiar apareceu na entrada do palácio. Era Joab, o conselheiro do Senhor. Com a mesma firmeza que sempre o caracterizou, ele se aproximou do rei, disfarçando a angústia por detrás de sua aparência ponderada. Ó rei, os sinais de impureza já marcam nossa terra, disse ele. Os ídolos estão se infiltrando em nossos lares com mais intensidade, e as vozes de nosso povo estão se tornando confusas. A aliança com as nações não deve custar nosso legado. Sentindo o peso das palavras de Joab, Salomão percebeu que o tempo de agir estava próximo. Ele disse ao conselheiro: convide os príncipes e os líderes novamente. Precisamos não apenas de discursos, mas de um compromisso sério com a santidade do Senhor. Enquanto as ordens eram transmitidas, uma nova compreensão começou a florescer na mente do rei. Ele percebeu que a verdadeira batalha não estava apenas nas alianças externas, mas em firmar um novo coração em seu povo, um coração que só poderia se comprometer verdadeiramente com Deus através de uma entrega genuína. E assim, com fervor renovado, Salomão se preparou para enfrentar o desconhecido. O que Deus estava prestes a revelar através dele e de sua nação ainda estava nos planos celestiais, mas a frase em sua mente coava: a hora da decisão se aproxima, e com ela, revelações que podem mudar o destino de Israel para sempre. Enquanto a luz do dia progredia, trazendo consigo a promessa de um novo rumo, as ruas de Jerusalém erguiam-se lentamente, despertando a vida com o movimento dos habitantes, que falavam em sussurros sobre a convocação do rei. Salomão, em sua sabedoria, havia enviado mensageiros às várias tribos e cidades, convocando todos os líderes para uma assembleia na grande praça diante do templo, onde a presença do Senhor estava tangível. A expectativa era palpável, pois o povo sabia que algo crucial estava prestes a ser proclamado. Naquele dia, o coração de Salomão estava empolgado, mas também pesado. Ele sabia que a decisão que tomariam mudaria o curso da história de Israel. Quando os príncipes e líderes se reuniram, uma grande multidão tomou forma, todos fazendo eco às palavras de esperança e temor ao Senhor que estavam prestes a ser pronunciadas. O rei subiu ao seu trono, a majestade de sua presença luminosamente refletida nas vestes reais que ostentava, enquanto a chuva que caía levemente sobre a cidade parecia ser um sinal da graça divina. Homens e mulheres de Israel, começou Salomão, hoje nos reunimos, não apenas para ouvir minha voz, mas para escutarmos o clamor do nosso Deus.
A hora é crítica, pois escutei as súplicas dos céus e o eco de nossos ancestrais. O mesmo Deus que andou com Moisés, que guiou Josué e que abençoou nosso pai Davi, está agora com este povo em momentos de angústia e confusão. Ele clama por sua atenção e arrependimento. Um silêncio reverente repousou sobre a assembleia, um momento propício e cheio de expectativa. Estamos à beira de um precipício, continuou. Nossas alianças com nações vizinhas têm trazido frutos, mas também têm trazido ídolos que atraem nossos corações. Nunca nos esqueçamos das palavras do Senhor, que disse, não terás outros deuses diante de mim, Êxodo 20:3. Hoje, chamamos o povo a um retorno ao verdadeiro culto, e a uma renovação de nossa aliança com o Senhor. À medida que o discurso do rei tomava forma, uma aura de compromisso e determinação envolveu a multidão. Naquelas palavras, estava uma mistura de convicção e urgência, que se movia nas almas do povo, parecendo tocar em suas consciências mais profundas, um chamado divino à santidade. Salomão, percebendo a necessidade de um gesto concreto, levantou sua mão e declarou, vamos erguer um altar de arrependimento em cada cidade, e com a ajuda dos sacerdotes, realizaremos sacrifícios ao Senhor. Daremos um testemunho de que este povo escolherá adorar ao Deus Altíssimo e que abandonará todos os ídolos. O clamor do povo começou a aumentar, e alguns se ajoelharam, clamando ao Senhor em voz alta, enquanto outros choravam, cheios de convicção. A pressão das vozes do templo se intensificou, e o posicionamento das segundas nações começou a parecer trivial perto da majestade daquele momento. Em meio à adoração fervorosa, um homem se destacou na multidão. Era um profeta enviado por Deus. Ele avançou em meio ao povo, e o espírito que o guiava era como o sopro de vento que traz tempestade. Com olhos que brilhavam como carvão aceso e uma voz vibrante, ele anunciou, o Senhor diz, se o meu povo se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. 2 Crônicas 7:14. As palavras ecoaram com tal intensidade que pareciam vir do próprio trono de Deus. Neste momento, a compreensão da grandeza do que estava em jogo começou a se instalar nos corações dos israelitas. O que aconteceria em seguida seria decisivo. Enquanto a multidão respondia à convocação de Salomão, a sombra de um novo desafio espreitava à distância. Uma nação cuja presença estava crescendo e que também se tornará alvo dos olhos do rei. O eco daquilo que for estabelecido não se limitava apenas ao culto ao Senhor, mas envolvia decisões que eventualmente trariam à luz o verdadeiro propósito divino que se movia nos corredores do templo. Como um alicerce estava sendo firmado na obediência, a ruína da desobediência também se aproximava. Assim, nesse dia, uma nova conexão se formava entre os corações do povo e o Senhor, enquanto em secreto, em uma parte não revelada do plano divino, eras inteiras estavam sendo movimentadas. O que aconteceria a seguir desafiaria a própria essência da fé e a confiança que eles tinham no propósito soberano de Deus. A história de Israel estava prestes a escrever capítulos que transcenderiam o entendimento humano, e o plano divino se expunha a cada respiração, pedindo, estás pronto para o que vem a seguir? Enquanto a multidão continuava a clamar ao Senhor em arrependimento, a atmosfera na praça estava eletrificada com um misto de temor e esperança. Salomão, com sua sabedoria inata, percebeu que o momento era maior do que ele próprio, era o momento de uma intervenção divina em massa. O espírito de unidade pairava sobre o povo, mas havia algo mais profundo, uma força motriz que começava a moldar os corações e as almas em direção a um propósito muito maior. Centenas de vozes, unidas em louvor, faziam ecoar a história de Israel e a fidelidade de Deus. Mas, em meio à celebração, um murmúrio inquietante começou a surgir entre os líderes. O chefe dos guerreiros, Joabe, apressou-se em se apresentar à mesa de Salomão. Seus olhos, normalmente firmes e resolutos, estavam nublados por uma preocupação crescente. Ó rei, ele disse, sua voz baixa mas urgente, ouvi rumores de que as nações vizinhas, principalmente os filisteus, estão se aglutinando para um ataque. Enquanto nos dedicarmos à busca de nosso Deus, eles têm se organizado e estarão prontos para nos desafiar. O que devemos fazer?
Salomão olhou profundamente nos olhos de Joabe, reconhecendo a verdade em suas palavras, mas também o delicado equilíbrio entre a necessidade de vigilância e a busca da paz com Deus. Quero que os nossos esforços em adorar e se consagrar ao Senhor não sejam um sinal de fraqueza, mas de poder espiritual. Confiaremos no Senhor como nossas armas de defesa. Umas palavras surgiram em sua mente, as mesmas que um dia Davi dissera: O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? Salmos 27:1. Embora a situação fosse grave, com sua fé inabalável, Salomão se levantou mais uma vez, olhando para o povo. Israelitas, não temais. O Senhor que nos guiou até aqui não abandonará seu povo. Assim como ele fez com nossos ancestrais, nos dará força e coragem. O altar que estabelecemos será a nossa fortaleza. Elevemos nossas súplicas, em nossa obediência a ele, encontraremos proteção e sabedoria. A multidão, engrossando-se em oração e adoração, respondeu com um clamor ainda mais forte. Ouvindo isso, o profeta que havia falado anteriormente novamente se fez ouvir, sua voz ecoando como um trovão. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Não temais, porque eu estarei convosco. Logo revelarei o meu plano soberano sobre esta nação. Eu suscitarei uma grande salvação, e aqueles que confiam em mim verão a minha glória. A revelação iluminou a atmosfera, as promessas eram poderosas, a ação de Deus iminente. Mas enquanto a adoração penetrava nas profundezas do céu, um manto de dúvida cercava a mente de Salomão. Ele sabia que não era apenas um altar de pedras empilhadas, mas uma verdadeira rendição a Deus o que eles precisavam. E em seu coração, a pergunta persistia: poderia o povo permanecer firme diante da tempestade que se aproximava? Movendo-se entre o clamor do povo, Salomão sentiu uma inquietude crescente. Ao mesmo tempo que seu espírito ansiava por fé, havia uma sombra de dúvida que também ameaçava. O que aconteceria em breve poderia definir se o povo permaneceria verdadeiro a seu Deus, ou se esmoreceria a tentação da dúvida e do medo. Então, uma visão surgiu em sua mente, uma confirmação de que havia mais do que aparentava. O que o povo não sabia era que o Senhor estava preparando uma intervenção divina que transcendia não apenas suas preocupações imediatas, mas também os destinos de nações e o futuro do próprio Israel. Como um ladrão na noite, a chegada dessa revelação pairava no ar, prometendo um teste de fé que definiria gerações. O que estava para acontecer em Jerusalém não apenas mudaria o estado de suas almas, mas também reconfiguraria o desenvolvimento do plano eterno de Deus. Estavam prontos para a batalha, e mais, para entrar na plenitude de um novo propósito que todo o céu observava com expectativa. E assim, enquanto o rei e o povo se dirigiam com ousadia ao altar, as antigas promessas ainda vibravam enquanto um novo chamado ecoava de forma silenciosa e poderosa nos recantos do céu, esperando pelo momento certo para ser descortinado. Estás preparado, Israel, para o que o Senhor está prestes a revelar? Enquanto o povo se animava em fervorosa adoração, um silêncio profundo envolveu a praça. O coração de Salomão batia com intensidade, refletindo a incerteza palpável que agora pairava sobre todos. O som de seus próprios pensamentos se misturava à agitação da multidão, criando uma sinfonia de clamor e ansiedade. Os olhares estavam fixos no altar, e ele sabia que as próximas palavras que proferisse poderiam alterar o destino de sua nação. Ó povo de Israel! Ele começou, sua voz ressoando com a autoridade de um rei, mas também com a fragilidade de um servo. Neste momento, enquanto nos voltamos para o nosso Deus, peçamos a Ele não apenas proteção, mas revelação. Que possam nossos espíritos se elevar em busca do entendimento mágico de Sua vontade. As vozes uniram-se em um clamor ainda mais forte, ecoando como trovões nas alturas. Salomão sentiu que o próprio céu se inclinava sobre eles, esperando. A oração fervorosa do povo era como incenso, subindo para as alturas, preenchendo o ar com esperança renovada. Mas aquele momento sagrado logo se tornaria um terreno de provação. De repente, uma nuvem escura surgiu no horizonte, obscurecendo o céu como um prenúncio de tempestade. Salomão olhou para Joabe, que também parecia inquieto. O que é isso? Perguntou o rei, seus olhos perscrutando as nuvens que se acumulavam. São sinais do inimigo, meu rei, respondeu Joabe, sua voz trêmula.
A invasão se aproxima e as forças filisteias se reúnem como um exército ameaçador contra nós. Nesse instante, um dos sacerdotes, Eliézer, se adiantou, sua face pálida como a morte. Ó rei, o Senhor fala comigo. Ele exclamou, estrelicamente, suas palavras tingidas de temor e reverência. Uma mensagem vem dos céus. O Senhor disse, a batalha não é vossa, mas é minha. As palavras do sacerdote flutuaram no ar, criando um espaço de expectação. O povo parou, numa mistura de alívio e hesitação. Como poderiam as palavras divinas desmantelar o medo que agora fervia em seus corações? Vinde, Israel! Salomão proclamou, tentando resgatar o ânimo da multidão. Se o Senhor dos Exércitos está conosco, quem poderá nos vencer? Nem mesmo os filisteus, com seus trunfos, poderão nos ferir. Vamos, ao altar, elevar nossas vozes em louvor ao nosso Deus que nos promete a vitória. Os presentes começaram a se mover em direção ao altar, a música e as vozes crescendo em um crescendo de louvor. Cada passo era um ato de fé, uma declaração de que, apesar da escuridão que ameaçava, eles se firmariam na fidelidade de Deus. Entretanto, enquanto o povo adorava, Salomão sentiu uma pressão crescente sobre sua alma. Ele não sabia como seria a batalha, mas tinha uma certeza: o fiel não seria abandonado. Seria esta a promessa que selaria o destino de seu povo? Então, no âmago daquela confusão, a voz do profeta ressoou mais uma vez: assim diz o Senhor, os corações de vocês, Israel, devem se unir. Pois sinto a angústia de um teste à vista, mas do meu amor, trago uma libertação, e não aceito temor. Enquanto o povo se dedicava, os céus tornaram-se mais sombrios, mas uma luz repentina surgiu de um lugar indeterminado, envolvendo Salomão em um brilho celestial. Ele percebeu que essa luz não era somente para protegê-lo, mas que se estendia a todo Israel. Era uma verdadeira manifestação do poder de Deus, um sinal de que a intervenção estava prestes a acontecer, um desdobramento do plano divino que transcenderia suas expectativas. Com o coração acelerado e a certeza crescente, Salomão se preparou para o que poderia ser um marco na história de seu povo. A revelação de uma batalha não era apenas contra inimigos visíveis, mas contra a própria dúvida que ameaçava a fé de Israel. Estavam todos prestes a testemunhar a glória de Deus em ação. Mas qual seria o custo dessa vitória? Preparai-vos, ó Israel! Bradou Salomão, consciente da intrincada tapeçaria do destino. O que o Senhor revelará em breve não apenas nos libertará, mas também reconfigurará o futuro. Estão prontos para ver a mão do Senhor agir? E assim, enquanto a tempestade se aproximava, também se aproximava a promessa de Deus, um desfecho que moldaria não apenas as vidas que estavam ali, mas as gerações que viriam. O coração de todos batia em uníssono, reforçando um laço de esperança que não poderia ser quebrado. Que mistério a intervenção divinal traria! As promessas se tornavam cada vez mais palpáveis, enquanto a batalha se anunciava, o céu aguardava ansiosamente a manifestação do plano soberano de Deus. As vozes de adoração subiam como um delicado incenso, entrelaçando-se nas correntes do vento que soprava suavemente em meio ao turbilhão. Os habitantes de Israel, reunidos sob o olhar atento do rei Salomão, estavam prestes a ser testados, e a atmosfera estava saturada de expectativa. A promessa divina, contudo, soava como um eco ressonante entre eles: a batalha não é vossa, mas é minha. Enquanto a eletricidade das emoções pulsava, Salomão buscou a presença de Deus em seu espírito. Ele se lembrou das palavras do rei Davi, seu pai, que solidamente deposita sua confiança na sabedoria e na providência do Senhor. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Provérbios 3:5. O desassossego que agora o envolvia poderia ser dissipado na certeza de que o Senhor dos Exércitos seria seu abrigo. Eis que, diante dos olhos de todos, algo extraordinário ocorreu. O céu, antes nuvens carregadas, começou a clarear, revelando uma luz radiante como um novo dia. O fogo do Senhor desceu e consumiu a oferta de adoração sobre o altar, e a multidão prostrou-se em reverência. Eram como relâmpagos que anunciavam a manifestação do Altíssimo. O murmúrio do povo transformou-se em um clamor de louvor mais profundo, tendo vislumbres do poder e da majestade que os cercava.
Ao Senhor, nosso Deus, confiamos! Gritou Salomão, aumentando ainda mais o fervor da adoração. Ele irá proceder em nosso favor e nos guiará em meio às sombras e provações. No entanto, a paz que o povo sentia era como uma pequena chama em uma noite tempestuosa. De repente, o som de tambores e o brado das trombetas filisteias ecoaram no horizonte. Aquelas vozes estrondosas anunciavam o avanço das tropas inimigas, determinadas a transformar a adoração em desespero. O coração de cada homem e mulher tremeu à medida que o eco dos passos se aproximava, um lembrete sombrio da invasão a caminho. Neste momento crucial, Eliezer, o sacerdote, ergueu-se mais uma vez, sua voz cortando através da névoa de medo e dúvida. Ouçam, Israel! Assim diz o Senhor, não temam, pois eu estou com vocês, não desanimem, pois eu sou o seu Deus. Eu os fortaleço e os ajudo, eu os sustento com a minha mão direita. Isaías 41:10. Suas palavras trouxeram esperança renovada, como um bálsamo sobre feridas expostas. Salomão, mais determinado que nunca, pediu ao povo que se unisse em um único propósito, não apenas orar, mas interceder, colocando suas ansiedades nas mãos do Senhor. Despertem, ó guerreiros de Israel! O Senhor já nos deu a vitória antes que lutemos. Lembrem-se de como Ele nos libertou do Egito. Ele é fiel, e sua palavra nunca falha. Com as palavras do rei como um chamado, as trombetas foram silenciadas pelo anseio de oração. Um clamor ressoou na praça, misturando-se com o vento como um chamado à batalha espiritual. Cada israelita orava com fervor, lembrando a Deus de suas promessas a Abraão, Isaque e Jacó. A própria terra parecia vibrar de expectativa, como se clamasse a intervenção do céu. Então, enquanto o som da adoração continuava, algo incrível aconteceu. Uma brisa suave soprou sobre a multidão, trazendo consigo uma sensação de alívio. Os soldados filisteus, que avançavam com força implacável, começaram a vacilar, dúvidas se infiltraram em seus corações, e a confusão tomou conta. Era como se um manto de emoção inexplicável envolvesse aqueles que estavam prestes a enfrentar a ira de Deus. O Senhor estava se movendo entre seu povo, e a batalha espiritual havia começado. Enquanto Salomão olhava para a cena diante dele, um novo entendimento crescia em seu coração. A inevitabilidade da vitória era mais do que uma questão de força física, era a certeza de que o plano soberano de Deus estava se desdobrando conforme as esperanças e temores de seu povo se encontravam diante da majestade do Altíssimo. E assim, enquanto o exército inimigo continuava a hesitar, a voz do Senhor sussurrou em seu coração novamente: Vejam, o que estou prestes a fazer é maior do que podem imaginar. A salvação e a libertação já estão a caminho. O que vocês testemunharão agora não é apenas uma batalha, mas um testemunho eterno de minha fidelidade e do meu domínio sobre todas as coisas. Com a expectativa do que estava por vir, o povo se uniu em um só clamor e a certeza do cumprimento da promessa divina pairou no ar. Que milagre Deus traria à luz! Estariam prontos para ver a verdadeira força de seu poder? O céu aguardava ansiosamente para revelar como a nação de Israel seria transformada pela intervenção divina prestes a acontecer. E enquanto a angústia do povo se misturava com a esperança, uma luz mais intensa começou a emanar do céu, iluminando o altar onde o fogo do Senhor ainda ardeva. Os olhares se voltaram para o horizonte, onde a escuridão parecia se agitar, e um profundo silêncio se instaurou entre os homens de Israel. O temor reverente tomava conta de cada coração, como se a própria terra estivesse em expectativa, aguardando a intervenção do Altíssimo. Foi então que, como um relâmpago cortando o céu, uma voz ressoou, não dos lábios humanos, mas de uma dimensão além deste mundo. Escutem, ó povo meu! O Senhor, que fez o céu e a terra, já determinou o que virá a seguir. Mesmo os filisteus, que avançavam em combate, ficaram suspensos, como que presos por uma força invisível. As palavras ecoaram nos ouvidos e corações de todos os presentes. Salomão, ciente da magnitude desse momento, levantou suas mãos e clamou: Do Senhor vem a vitória. Ele é o nosso escudo e fortaleza. A multidão, unida em adoração, iniciou um novo cântico, um hino de fé que reverberou sobre as colinas. A sua fidelidade não falhará, e com seu braço poderoso, ele nos dará triunfos. E naquele instante crucial,
O vento que até então acariciava seus rostos tornou-se um poderoso furacão de adoração. O som das vozes elevadas, unidas em clamor, misturou-se à força da natureza, e algo incomum começou a acontecer entre os filisteus. Olhares de confusão se transformaram em pavor, o espírito de divisão e temor se alastrou como um fogo veloz em suas fileiras. Olhem! Eles estão se virando uns contra os outros! Exclamou um dos soldados israelitas, e um murmúrio de incredulidade e alegria se espalhou entre os que esperavam pelo livramento. Era como se o Senhor, em sua majestade, houvesse decidido não apenas lutar ao lado de Israel, mas confundir os inimigos com um sinal de sua soberania. Salomão observava atento, e em seu coração havia uma mistura de assombro e gratidão. Um novo pensamento corria em sua mente. Essa é a resposta de Deus à nossa confiança e dependência dele. O que está acontecendo é a manifestação de sua palavra a respeito do que é impossível para a humanidade. O exército filisteu, abalado pela confusão interna, começou a lutarem entre si, como se cada um sentisse o temor do Deus de Israel. Não foi isso que o Senhor prometeu? A batalha seria dele e não nossa. As palavras de Eliezer reverberavam em sua alma. Quando os justos clamam, o Senhor ouve e os libera de todas as suas angústias. Salmos 34:17. Neste momento, enquanto o povo de Deus observava a destruição de seu adversário, uma realização profunda interiorizou-se nos corações. A vitória não apenas ressoaria naquela batalha, mas se manifestaria em cada aspecto da vida do povo que confia e adora ao Senhor. No alto, uma luz radiante surgia, como um símbolo da glória do Senhor, bem como do futuro glorioso que esperava aqueles que permanecessem fiéis. Contudo, uma nova onda de compaixão varreu Salomão. Compreendi agora que a grandeza do plano divino não era apenas sobre triunfos, mas também sobre transformação. Pode o Senhor salvar até os que estão perdidos no pecado? Elas também precisam de compaixão, pensou, questionando o que Deus estava prestes a revelar. O Senhor, em sua infinita sabedoria, estava para revelar não apenas a vitória, mas também um chamado: levem meu amor aos perdidos, aos que ainda não conhecem meu nome. O que você verá, Israel, vai além de sua compreensão. Uma nova aliança do Senhor se desenha no horizonte. O céu ainda aguardava a grande revelação. À medida que o povo de Israel celebrava aquilo que era uma vitória visível, um novo mistério se desdobrava nas dimensões da eternidade, anunciando que o plano soberano de Deus estava prestes a ser plenamente revelado. Como cada coração se prepararia para a enxurrada de sua graça? Qual era o próximo passo na vasta tapeçaria do destino divino? Enquanto o tumulto e a confusão se espalhavam entre os filisteus, uma nova calma começou a se assentar sobre os homens de Israel. Salomão, com os olhos fixos no céu, sentiu a presença do Senhor de maneira ainda mais intensa. Era como se um véu invisível estivesse sendo levantado, permitindo que vissem não apenas a batalha ao seu redor, mas também a luta cósmica que se desenrolava nas alturas. Ó Senhor, quão glorioso é o teu nome! Exclamou Salomão, sua voz elevada como um hino de louvor. O povo, por sua vez, se unia na adoração, formando um coro que ecoava nos céus. A ti seja a honra! A ti seja a glória! E enquanto clamavam, uma brisa suave, portadora de paz, envolveu a congregação, como se o próprio Espírito do Senhor estivesse presente e atuante. Com o olhar perscrutador, o rei observou cada movimento do campo de batalha. Os filisteus, atormentados pelo medo e pela confusão, lutavam entre si, suas formações se desfazendo em um caos tumultuado. E assim como o Senhor havia prometido, a vitória não apenas pertencia a Israel, mas tornava-se um testemunho do poder e da sabedoria do Deus que tinha escolhido seu povo. Mas onde estão os que não conhecem o teu nome? O que será deles? Salomão indagou interiormente, sentindo o peso da responsabilidade que recaiu sobre seus ombros. Ele se lembrou das palavras do Senhor, lembrando-se da grande promessa feita a Abraão, que todas as nações seriam abençoadas através de sua descendência, Gênesis 22:18. Essa revelação acendeu em seu coração um desejo fervoroso de se tornar um canal de bênção, não apenas para Israel, mas para toda a criação. Então, uma nova voz soou, uma chamada clara atravessando a atmosfera carregada de adoração. Salomão, meu servo, prepara-te.
O que eu farei fará ecoar em toda a terra. Eu não serei conhecido apenas entre aqueles que já me servem, mas serei conhecido entre aqueles que ainda não ouviram meu nome. Levante sua voz e anuncie que eu sou o Deus de amor e reconciliação. O rei sentiu um fogo arder dentro de si ao ouvir essas palavras. O que se desenrolava ante seus olhos não era apenas uma guerra físico-espiritual, mas uma oportunidade divina para declarar ao mundo a grandeza de Deus. Em sua mente, surgiu a ideia de edificar um templo que não seria só um espaço sagrado, mas um lugar onde as nações poderiam se reunir e conhecer o Senhor. Naquele momento, um relâmpago de entendimento iluminou seu espírito. Certo, ó Deus! Não somente uma vitória, mas um espaço onde a glória do Senhor poderá ser manifestada. Um lugar de adoração para todos os povos. A confirmação de seu chamado ecoou em sua alma. Ele se lembrou do versículo, e a casa que eu edificarei será chamada casa de oração para todos os povos, Isaías 56, 7. Enquanto Salomão se deixava levar por essa forte convicção, a batalha continuava a se desenrolar. Os filisteus foram derrotados, mas em seu coração havia uma nova missão. A verdadeira vitória não era apenas sobre o campo de batalha, mas no plano de Deus para todas as nações. As promessas do Senhor eram maiores do que imaginavam. À medida que o clamor de vitória emanava de Israel, uma nova brisa pareceu soprar, e ao longe, nuvens escureciam, como se algo extraordinário estivesse prestes a acontecer. O céu, que antes se iluminara com a glória do Senhor, agora estava prestes a revelar mais do plano soberano de Deus, que permanecia oculto até então, aguardando o momento certo para ser revelado ao seu povo. Como o coração de Salomão se prepararia para armazenar essas verdades? O que mais estaria aguardando a ser revelado a um rei que agora compreendia o peso das nações na balança divina? As promessas de Deus estavam prestes a se desdobrar de maneiras que ainda não podiam compreender, levando não apenas a Israel, mas ao mundo, a um novo entendimento da graça e do amor de Deus. Enquanto os ecos da vitória ainda reverberavam nas colinas de Jerusalém, Salomão estava em um estado de profunda contemplação. A batalha travada não havia sido apenas uma questão de sobrevivência física, mas um verdadeiro confronto espiritual. Ele sabia que as lições aprendidas ali seriam essenciais para o futuro de Israel. Contudo, um novo sentido de responsabilidade pulsava em seu coração. As vozes de adoração começavam a acalmar, mas em seu interior, uma nova chama de fervor despertava. A visão do templo que ele havia sonhado não era mais apenas uma estrutura física, era o coração da adoração, um local de encontro entre o Criador e as criaturas, onde cada nação poderia se unir para buscar ao Senhor. Ele logo se lembrou das palavras do Senhor, e as nações olharão para ti ao verem o que eu farei em ti em seu templo, Ezequiel 5:5. Ó Senhor, como farei para que essa promessa se cumpra? Ele murmurou, olhando para o céu que se tornava cada vez mais límpido após a tempestade. Como posso ser um instrumento em tuas mãos para trazer paz e reconhecimento de ti a todos os povos da terra? Enquanto refletia sob a luz que resplendia sobre o templo, um mensageiro chegou com uma expressão solene. Ó Rei Salomão! A rainha de Sabá ouviu acerca de sua sabedoria e das grandes obras que o Senhor fez entre nós. Ela vem para te visitar e trazer tributos e perguntas desafiadoras. Ocorreu a Salomão que a visita da rainha representava não apenas uma oportunidade de exibir seu conhecimento, mas uma chance de tornar conhecido o Deus de Israel. Ele rapidamente se preparou para sua recepção, ciente de que essa não seria uma simples audiência, mas um verdadeiro testemunho das obras do Senhor. Quando a rainha chegou, a cidade estava em alvoroço. Seu cortejo era magnificente, camelôs carregando especiarias, ouro e pedras preciosas. Ao entrar no palácio, seus olhos brilhavam com curiosidade e expectativa. A sala de audiência estava adornada com toda a esplêndida riqueza de Israel, mas era a presença de Salomão que realmente despertava seu interesse. Salomão, rei, começou a rainha, ouvi falar de tua sabedoria e do esplendor de teu reino. Perguntas e mistérios têm me atormentado, e trago-te presentes em busca das respostas que só um homem como tu poderia fornecer. Salomão, percebendo a seriedade de sua busca, respondeu com simpatia e a consideração que um coração gentil possuía. Seja bem-vinda, ó Rainha de Sabá. Traga tuas perguntas,
e por meio de Deus, farei o possível para elucidar tuas incertezas. A rainha apresentou enigmas e questões complexas, e Salomão, movido pela sabedoria divina, respondeu a cada uma com clareza e profundidade. As interações não eram meras trocas de informações, mas um diálogo que revelava a grandeza de Deus e a intencionalidade do seu plano. À medida que as horas passavam, mais e mais ela se maravilhava com a dedicação de Salomão ao Senhor, e seus olhos se encheram de admiração. Como pode um homem em sua posição dar tamanha glória a Deus? Perguntou a rainha, visivelmente impressionada. Eu vim para aprender de ti, mas vejo que o que ouço é apenas uma fração da glória de Israel. Salomão sorriu, entendendo que a visita da rainha era uma oportunidade de introduzir o caráter do Deus Altíssimo, que tinha escolhido Israel como o povo de sua aliança. Ele declarou: não é somente a sabedoria que me foi dada que traz essa glória, mas é a relação que tenho com o Senhor. Ele é quem faz com que a luz de sua presença ilumine este reino. As palavras de Salomão penetraram o coração da rainha, e ela começou a compreender que a grandeza de Israel não se resumia às riquezas visíveis, mas à riqueza espiritual que emanava da adoração ao único Deus verdadeiro. A conversa continuou por horas, e, ao final, a rainha exclamou: com certeza, a fama de tua sabedoria e riquezas é verdadeira, o que vi aqui superou minhas expectativas. Eu não tinha conhecido um Deus como o teu, que é tão grande e generoso. Salomão então, num gesto de humildade, revelou à rainha que as bênçãos que o acompanhavam eram fruto da fidelidade do Senhor à nação de Israel. Num despique de revelação, a rainha compreendeu que essa jornada não era apenas sobre reconhecimento, mas uma chamada à reverência. Salomão, ainda ardente em seu propósito, disse a ela: o Senhor deseja que todas as nações o conheçam e o adorem. É por isso que estamos aqui. Você também pode reconhecer que Ele é o Deus que dá a vida, que ama e transforma. E com essas palavras, um mistério profundo começou a se desdobrar. No fundo, o que era a visita da rainha de Sabá se tornaria um instrumento nas mãos de Deus para conectar outros povos, abrindo uma porta para que a adoração ao Senhor se espalhasse além dos limites de Israel. Enquanto a rainha se preparava para partir, Salomão sentiu a presença do Senhor invasivamente próxima, como um sussurro. O que está prestes a acontecer é apenas o início de um movimento maior, pensou. Esta revelação e contato com nações eram parte do meu chamado. O Senhor está preparando os corações para um entendimento ainda mais profundo de sua grandeza. Assim, enquanto a rainha deixava Jerusalém, levando consigo não apenas presentes, mas também um conhecimento renovado, Salomão se lembrou que esse era apenas um fragmento do grande plano de Deus, que estava prestes a abranger as nações, trazendo à luz uma compreensão de sua graça, amor e poder. E com isso, uma nova expectativa se ergueu no coração de Salomão. E se o plano de Deus para todas as nações fosse mais profundo do que pensávamos? Qual seria o próximo passo em sua grande história? O Senhor continua a escrever seu plano nesta tapeçaria de fé e devoção. O que ainda está por revelar? As perguntas flutuavam no ar, prometendo que a jornada de Israel ainda guardava muitos mistérios pelo desdobramento do plano soberano de Deus.